Sejam bem-vindos ao nosso canal, Curiosidades Incríveis pelo Mundo. Hoje vamos apresentar mais uma curiosidade, que poucas pessoas conhecem. Fiquem até o final. E saiba tudo sobre essa polêmica. Eu também gostaria muito que vocês fizessem parte desse canal. Inscreva-se! E ative o sininho. Para o canal ajuda muito, e o YouTube entende que são conteúdo bons. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na imaginação coletiva ocidental, uma geisha é uma linda garota de kimono, usando peruca e maquiagem, e cujo trabalho como cortesã consiste em fazer sexo com clientes. Na realidade, uma geisha é muito mais do que isso. O termo geisha significa pessoa da arte. Se é verdade que ela costuma usar kimonos extravagantes e uma peruca, é porque o trabalho dela consiste em entreter clientes geralmente masculinos, praticando várias disciplinas artísticas, das quais há uma lista não exaustiva. A prática de shamisen, um violão de 3 cordas. Danças tradicionais. A prática de tsutsumi, um pequeno tambor colocado no ombro ou entre as pernas. Arranjos de flores, ikebana. Então, encontramos os geishas nos banquetes, sacudindo o yukata ao som da música e servindo os convidados como boas damas. O aspecto de prostituição da geisha é supervalorizado, mas muito real. Acontecia regularmente que a geisha mantinha relações sexuais com seu cliente, mas isso não era obrigatório. As geishas viviam em uma okiya, que literalmente significa casa de geishas, na qual moravam apenas mulheres e meninas. No interior, havia os proprietários, mulheres chamadas okazan, mãe, cercadas por 5 a 6 geishas, algumas futuras geishas, garotinhas chamadas sikomikos, várias empregadas, uma acompanhante e uma prostituta oficial, até 1957. Oferecer o corpo impedisse a prostituição das geishas, a virgindade de certas aprendizes foi vendida em leilão. O aspecto artístico das geishas rapidamente se tornou famoso em todo o Japão, ser geisha ser apreciado como uma obra de arte viva, memória de uma geisha. Geishas foram, no entanto, regidas por regras restritivas, como viver em um bairro específico, chamado Anamachi ou Kagai. Se no início esses distritos eram tão frequentados pelas geishas quanto pelas prostitutas, yujos, rapidamente se tornaram exclusivos das nossas profissionais tradicionais de roupas e maquiagem. A Era de Ouro das Geishas no século XIX e no início do século XX. A Era de Ouro das Geishas ocorreu no século XIX e durou até a Segunda Guerra Mundial. Havia então dezenas de milhares dessas bonecas vivas de Kanazawa Asakusa. O governo Meiji era a favor do exercício dessa profissão e cada salão ou casa de chá era frequentada por uma clientela samurai que gostava de geishas. Assim, essa economia se tornou extremamente lucrativa, tanto que, em uma noite com convidados bastante prestigiados, uma geisha poderia trazer várias centenas de milhares de ienes, vários milhares de euros, para seu okiya. A Idade de Ouro das Geishas terminou durante a Segunda Guerra Mundial. De fato, em 1944, o governo japonês fechou os distritos de lazer para que as geishas pudessem ser usadas no esforço de guerra, trabalhando na fábrica. No ano seguinte, após o término da guerra, os bairros foram abertos novamente. Em 1957, a prostituição foi proibida no Japão. Assim, o povo japonês fez uma distinção clara entre prostitutas e geishas. Além disso, uma jovem era obrigada a frequentar a escola até os 16 anos de idade, 18 em Tóquio. Assim, o número de geishas diminuiu consideravelmente. O mundo das geishas no Japão atual. As geishas ainda existem no mundo que conhecemos hoje, mas seus números são muito menores. Em 1965, a Fundação para o Desenvolvimento das Artes Tradicionais e da Música em Kyoto contava com 65 aprendizes apenas em Kyoto. 10 anos depois, esse número caiu para 28. Nos anos 90, o número de geishas se estabilizou, chegando a 60 em Kyoto. De fato, essa profissão não atrai mais tanto quanto antes, porque hoje é menos lucrativa. Além disso, as meninas jovens, com todas as opções possíveis, como os meninos, não necessariamente desejam praticar essa arte ancestral, mais antiquada. A profissão de geisha mudou muito na virada do século XXI. De fato, os rituais ainda existem,
mas mudaram de significado. Por exemplo, o ritual mizuage, que anteriormente significava que uma geisha perdeu a virgindade, tornou-se uma cerimônia durante a qual uma irmã mais velha julga a menina digna de se tornar geisha. Ela muda seu colar de vermelho para branco. Hoje, muitas jovens japonesas usam a imagem da geisha como disfarce. Se você passar por Harajuku, Tóquio, certamente encontrará um cosplay de geisha, dos cabelos aos trajes tradicionais japoneses. Obviamente, se você quiser ver as reais, você tem que ir a Kyoto. No total, existem cerca de 200 geishas que praticam sua arte hoje no Japão, e essa tradição japonesa deve subsistir como uma performance artística para proteger a herança cultural do país. As diferenças entre aprendizes e geishas. Havia, portanto, duas classes de geishas, confirmadas e aprendizes. Como regra geral, era muito fácil diferenciá-las, e isso se aplica principalmente ao penteado. O último muda de acordo com as regiões do Japão, graças às perucas que usam Takashimada, Kyoto, ou Tsubushi Shimada, Tóquio, por exemplo. Além disso, as aprendizes fazem seus penteados com seus próprios cabelos em determinados momentos e têm muito mais grampos, kanzashi, principalmente em Kyoto ou Nara. Mas também diferenciamos geishas e aprendizes por suas roupas, o kimono. Ambas usam kimonos com um ikizuri, que as distingue das mulheres comuns e são considerados um sinal de sensualidade. O que as diferencia é que as geishas vestem o kimono de manga curta, tomozode. Os padrões evoluem com a experiência, assim como as cores. O cinto, enquanto isso, depende da região e do status. É chamado de obi. Os trajes das aprendizes são de mangas compridas e são significativos para as mulheres solteiras. Certos sinais do kimono infantil são comuns, de modo que eram crianças há não muito tempo. Quanto às cores, desta vez, elas são mais visíveis, assim como os padrões. Os danas, chefes das geishas. E sim, as geishas tinham um chefe. O dana era literalmente o equivalente a um marido, mas era, na realidade, principalmente um garante financeiro. Verdadeira posição social, o dana era altamente respeitado, já que os trabalhos de uma geisha exigiam grandes despesas. Além disso, o dana também tinha que ser influente além de ser um bom cliente. Como ele se tornou dana? Era simplesmente um acordo celebrado entre o homem e o proprietário do estabelecimento de que é cliente. Porque ser cliente não era negociável para iniciar esse relacionamento. O proprietário deve, portanto, concordar e decidir com ele o valor da pensão. O retorno é uma quantia mensal dedicada a aluguel, cursos, despesas da vida cotidiana, etc., que eram muito mais do que a geisha ganhava em média. Ela então se torna sua protegida, cujo relacionamento é governado pela confiança, mas mais necessariamente pela relação sexual. Financeiramente, há certos casos em que são necessárias negociações, mas sempre com um vínculo privilegiado que sela as duas partes. No entanto, a geisha leva sua vida privada como bem entender. Agora você sabe tudo o que precisa saber sobre as geishas japonesas, sua história, seus ritos e o estado atual da profissão. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. E se vocês gostaram, deixe aquele gostei. E se vocês quiserem, deixe um comentário, ficarei muito feliz em responder.